Que bom nós estarmos juntos para mais uma classe da Escola Sabatina. É bom ter você, é bom compartilharmos mais conhecimentos da Palavra de Deus e dessa lição fantástica que nós estamos estudando juntos, né? A lição de Efésios. Quanta coisa linda, né? Um livro tão pequenininho, mas quanta lição. Muitas lições bonitas. Como Cristo é exaltado, como a gente está aprendendo da importância dele na minha, na sua vida, na vida da nossa família. É bom nós termos você aí. Não esqueça, tá? Se você está gostando da lição, se você gosta de compartilhar conosco, por favor, envie o link para o seu amigo, curta, certo? Ore por nós, torça por nós, certo? Manda mensagem para a gente, vai ser muito bom. E quando puder, vem aqui conhecer a gente pessoalmente na igreja, tá? Nós estamos aqui na rua Mário Moraes, aqui em Varginha, número 220, facinho, e somos gente boa, tá? Pode vir, ok? Joel, como é que você tá, meu amigo? Tô sentado. Sério mesmo? É. E vai permanecer aí o tempo todo, né? Em nome de Jesus. Passou bem a semana? Bem, graças a Deus. Quando a gente faz uma análise da semana, né, são tantas corre daqui, corre dali, mas Deus é misericordioso. A gente precisa aprender a enxergar a misericórdia, cuidado de Deus por nós. Chega aí no final de semana, a gente teve vitórias, né? Não nos faltou nada, não faltou pão, isso não faltou é bom demais, água, né? A família está bem. Então isso é motivo de nós agradecermos a Deus. Nós começamos, desde que foi lançado no YouTube o Inário Novo Adventista, a gente está seguindo o Inário Novo, né? Aí essa semana nós cantamos o hino Conte as Bênçãos. Aí você falando das bênçãos, né? Ah, sim. Se a gente tivesse assim, o capricho, porque a gente tem capricho para contar nota de R$1, né? Quando a gente vai gastar, né? Para não passar nenhuma a mais. Se a gente tivesse o capricho de contar as bênçãos que Deus nos dá durante o dia, não ia ter tempo para ficar reclamando, não. Nós ia ter tempo para agradecer de monte, não ia? Não ia dar tempo, né? Não ia ser suficiente. O hino, quantas bênçãos, ele é um desafio, né? Ele é um desafio. O autor do hino criou um desafio para quem está cantando. Ele desafia você a contar as bênçãos, né? Todas as bênçãos que Deus... Conte quantas são recebidas da divina mão. Uma, conte... Dizes de uma vez, hás de ver surpreso. Quanto Deus as fez, né? Que seja esse o meu e o seu louvor, tá? Vamos contar as bênçãos. Joel, nós temos que entrar para essa lição, que essa lição está fantástica. Mas nós não podemos jamais, né, entrar na lição sem antes chamar o autor principal da lição para estar com cada um de nós. Você ora para a gente? Vou colocar em prática o que a gente aprendeu sobre oração na lição da semana passada. Isso aí. Então vamos lá, ó. Você que está aí, nós vamos orar agora, especialmente por você, para que Deus te ilumine, para que Deus te ajude, para que Deus te abençoe, para que Deus faça milagre na sua vida, na vida de quem você ora também, na vida da sua família, dos seus familiares e amigos, tá? Ore também por mim, tá? Pela sua família, pela família do Kevin. O Kevin está com a gente aqui, todo o programa, nosso diretor de tudo. Então, Kevin, você vai estar na nossa oração. Enquanto você estiver orando, bota, por favor, coloque nas mãos de Deus, tenha fé que Deus vai atender a oração do Joel junto com as nossas orações. Você ora para a gente, Joel. Amém. Pai eterno, nós iniciamos essa oração dando graças a Ti pela vida, pela saúde, pelos Teus cuidados para conosco. Amém, Senhor. Dando graças a Ti, Senhor, pela mensagem do Evangelho que chegou até nós. Amém. Um dia o Senhor enviou o Seu Filho amado a este mundo para nos resgatar, para morrer por nós, para nos dar uma nova vida, uma nova expectativa ainda aqui neste mundo, mas principalmente o desejo da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado. Então, por tudo isso, nós somos gratos. E agradecemos também a oportunidade de fazermos parte desse movimento que leva uma mensagem de esperança para as pessoas, para que elas possam também conhecer esse Deus maravilhoso e terem as suas vidas transformadas. Amém. Graças te damos porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado dos nossos familiares,
cuidado da tua igreja. E nesse instante estendemos a Ti um pedido especial para que o Senhor possa estar abençoando, estar guardando todos os que vão ouvir essa lição, essa mensagem, de uma forma especial aqui ao Jefferson, ao Kevin, à minha família, aos nossos familiares, que todos possam estar sendo cuidados e abençoados por Ti. Amém. E agradecemos por tudo. Pedimos a presença do Espírito Santo conosco nesse instante. Que o Senhor possa nos colocar a palavra correta a ser dita, em nome de Jesus. Amém. Amém. Joel, já estamos na lição 4. Tá voando, hein? Voa. 1/3 da lição, praticamente, né? Bem que a Bíblia diz que nos últimos dias temos sido bem corrido. E tá correndo, hein? Tá correndo. Motor turbo. Como Deus nos resgata. A lição, ela começa contando uma história, Joel. Nós até compartilhamos um pouquinho, né, sobre essa história. Eu lembro disso, que eu era rapazote, quando apareceu a notícia de que uma menina bem jovenzinha, criancinha ainda, tinha caído num buraquinho, numa cisterna, e estava lá, certo? E o problema era o seguinte, que o troço era muito fininho e não tinha como tirar ela de lá. Eu lembro assim, isso foi uma comoção no Brasil. Nessa época, eu estava morando em Cascavel. Era moleque ainda. Foi uma comoção. Nós ficava torcendo. Quando resgataram ela e falaram assim, deu certo, ela saiu viva, porque a questão é o seguinte, se ela ficaria, se teria ar, se teria condições, né, se eles conseguiriam levar ar para ela, para que ela ficasse esse tempo, né, que fosse necessário para cavar um buraco que acompanhasse, para ir levar uma sonda e conseguir tirar ela por uma corda ou por um bombeiro de lá. Nós ficava assim numa loucura, sabe? Era o único assunto. Não se falava em outra coisa a não ser dessa criança que estava numa cisterna. Eu ficava assim, gente, o que vai dar? Se fosse eu. Porque naquela época, não sei se você já viveu esses momentos, naquela época, o que era comum? No fundo da casa da gente, tinha uma privada. Sim, eu lembro perfeitamente. Perfeitamente. Mas era tudo louco, entende? E lá no fundo tinha outra. Imagina, cair lá dentro daquilo, ou seja, era perigoso. E assim, os poços que a gente tinha para pegar água, era tudo aberto, assim. Então, ou seja, só que o nosso era largo. Esse aqui, como era meio artesiano, então era menor, né? Então, assim, era comum quase acidentes, mas esse em particular envolvia uma criança, né? Bem novinha. Quando deu certo, o resgate foi como se fosse um gol de placa. Olha que coisa fantástica. E a fotografia que ganhou, tem um nome aí, como é? O troféu de Pulitzer. O prêmio Pulitzer. Isso, que é o prêmio de fotografia mundial mais importante, de jornalismo também, certo? Naquele ano, foi essa reportagem, essa fotografia que dava o resgate dessa menina. Quando você olha esse resgate, essa importância, e você vem aqui, onde o título da lição é Como Deus nos resgata, e entra para esse verso, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Como é que você se sente no meio desse fantástico resgate? Eu fiz assim, um exercício de traçar um paralelo com a história que o autor apresentou e com a nossa situação. Então vamos lá, o que a gente pode tirar da história? A menina tinha quantos anos? Acho que era 2 aninhos, né? Menos um pouquinho menos, né? Eu não lembro direito a idade menos dele. De 2 anos, certo? Ela caiu... 18 meses, menos ainda. Ela caiu num poço de 20 centímetros de diâmetro. Quais eram as chances reais daquela menina sair de onde ela estava? Nenhuma. 0. 0 chance. Quais são as chances reais de nós sairmos de onde nós estávamos? Esquece, nenhuma. Por 0. nós mesmos, 0. Por nós mesmos, 0. Então, essa é a importância, né? Porque assim, a Bíblia vem dizendo que isso aconteceu por quê? Porque Deus ele é rico em misericórdia. Misericórdia é perdão, né? Ele é rico em perdoar. E por causa também do grande amor com que ele nos amou. Teve misericórdia e nos amou. E aí,
a nossa situação era qual? Estávamos mortos em nossos pecados, em nossas transgressões. Agora, estar morto, acho que era pior que a situação que a menina se encontrava, né? Que ela ainda estava viva. Estava viva ainda. Agora, nós espiritualmente estávamos o quê? Mortos. Mortos, né? Em nossas transgressões. E ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. É uma história de resgate, né? Também. Lá ele ganhou o prêmio Pulitzer. Nós vamos ganhar o quê? Salvação e vida eterna. Né? Eu tive a curiosidade de buscar lá. Você é curioso, fala lá. Tá no ano de 88, o prêmio Pulitzer, o evento foi em 87. Só que aí ali quem premia, né, a instituição que dá o prêmio, ela aguarda o final do ano para analisar as fotografias do ano. Então, se você buscar lá na internet lá, o prêmio Pulitzer de 1988, tá a foto desse fotógrafo aí, né, que ele tirou ali, uma foto até comovente, um monte de gente em volta ali, a menina assim, acaba de sair enroladinha ali. Não, eu vou falar para você assim, ó, é uma das poucas coisas, raras coisas que eu guardo, imagens que eu guardo. Dessa foto eu não lembro. Eu lembro assim das reportagens, né, que se dava. Agora, olha bem, aceitando Cristo como seu salvador pessoal, o ser humano é conduzido à mesma íntima relação com Deus e desfruta seu favor especial como filho amado. Aliás, como seu filho amado. Ele é honrado e glorificado e intimamente associado com Deus, estando sua vida escondida em Cristo e em Deus. Olha que chique, que amor, que maravilhoso amor. Imagina, quando você aceita Cristo como seu salvador pessoal, você que ora estava morto. Lembra que nós vimos isso agora? Nós estávamos jogados à morte do pecado. Nós aceitamos Cristo e agora a gente é aceito por Cristo e somos tidos como filhos, tanto de Cristo como também de Deus. Que amor melhor é esse? Inexistente, né? A gente, assim, a eternidade vai ser o tempo. Vai dar tempo? Né, que nós vamos levar estudando esse amor. A nossa mente é muito limitada. Às vezes a gente... Uma vez você me disse um negócio interessante, que você nunca tinha pregado sobre João 3,16 e... diga-se de passagem, eu gosto muito dos seus sermões. Sempre gostei. Isso é coisa de amigo, assim, é coisa de amigo. Eu sempre... Não, quem assiste os sermões do Jefferson aí sabe que eu estou falando a verdade. Assim, a profundidade que você trabalha um texto bíblico, os paralelos que você faz, e quando você chega no centro da mensagem ali, ela vem de uma forma muito bem, sabe, trabalhada. E aí um dia você me falou assim que nunca pregou sobre João 3,16 porque você nunca teve a capacidade de alcançar a profundidade do verso, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu fiquei refletindo sobre isso aí, depois que você falou, muito tempo, sabe? Olhando o texto, tentando alcançar a profundidade, analisando assim. E realmente, a nossa mente ela é incapaz. Porque em Romanos diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E aí ele fala lá, olha, pode ser que alguém se anime a morrer por alguém que é bom, mas morrer por um que é mau, quem que vai fazer cometer essa loucura? Então, nossa mente ela não consegue assimilar essa situação da nossa condição que nós estávamos e de aonde Deus foi nos resgatar, onde Deus vai nos buscar. Impressionante, um amor, né, que nós não conseguimos compreender. Diz que a gente só vai sentir a dor do outro se a gente calçar os sapatos, né? É interessante isso. E você vai saber o que é salvamento se você realmente se sentir prestes à morte. Por exemplo, eu sei o que é ser salvo. Porque quando eu tinha por volta de 8 anos de idade, eu quase, literalmente, morri afogado. Então, eu sei o que é eu não saber nadar, estar a 20 centímetros da beirada de uma piscina, tomando água,
e morrendo. E uma outra criança do meu tamanho simplesmente deitar na capa, pegar a mãozinha dela, puxar minha mão e colocar na beira de uma piscina. O maior problema para o ser humano é que o ser humano acha que está tudo bem. Porque a constituição dele é má. Depois que o pecado entrou, nós somos maus. Se não é a intervenção do Espírito Santo nos mostrando a nossa realidade, a gente aceitando a intervenção dele, a gente acha que está bem. Por isso que é difícil a gente entender o que é um resgate do pecado. Por isso que lá em Apocalipse Deus fala assim, infelizmente você acha que você é rico, mas você é pobre, você é morno, nem é frio, nem é quente. Porque você acha que está bem, mas não está bem. Porque se a gente estivesse mal, a gente ia atrás de socorro, não ia? Quando está doente, não vai atrás do médico? Certeza. Então, quando a gente vê assim, Deus rico em misericórdia, buscando um pecador que acha que está bem, é um Deus que gosta de procurar problema, porque vir atrás de mim é complicado. Muitas coisas vão proporcionar essa situação. Por exemplo, o que as pessoas, a gente costuma ver nos vídeos na internet e tal, por aí, o que as pessoas entendem por vida? Isso aqui é que é vida. O que as pessoas entendem? Isso aqui é que é vida. É uma situação, né, boa, tranquila, numa praia, desfrutando de coisas legais. Mas mesmo nessas situações, as pessoas ainda podem estar o quê? Mortas. E compreender que estamos mortos, se nós não compreendermos isso, nós não vamos sentir necessidade de um resgate. Aí que está a dificuldade. Viver não está assim relacionado somente às coisas físicas. Eu disse isso na semana passada, eu nunca tinha prestado tanta atenção no objetivo de Paulo mostrar o lado espiritual. A carta de Efésios ela vai trabalhar muito esse lado espiritual, daquilo que nós não vemos, mas que é uma grande necessidade para nós. Por exemplo, quando ele diz assim, cuidado para não andar segundo o curso do mundo. O que ele está querendo dizer com isso? São coisas que vão pegar a gente de surpresa e às vezes vão estar conduzindo os nossos pensamentos e as nossas ações para um caminho errado e a gente não vai estar percebendo. Ele coloca duas coisas muito interessantes. Essa que você citou, aqui, diz assim na lição, ao refletir sobre o passado dos seus ouvintes, ou seja, dos Efésios, Paulo identificou duas forças externas que dominaram, que levaram eles para aquelas situações. Uma delas é o curso do mundo. Hoje nós temos o curso do mundo, hoje com a quantidade de informações, de mídias que nós temos, de influenciadores digitais, de pensadores, de comentaristas, para todos os tipos de assunto, todo mundo tem a fórmula exata para você viver, a fórmula do sucesso. Todo mundo tem isso, mas nunca teve tanta depressão no mundo quanto hoje. E a nunca teve tanto insucesso com tantas fórmulas corretas. E a profissão de psicólogo, um tempo atrás, ninguém queria fazer psicologia. Hoje está lotado, né? Sim, porque as pessoas, né, têm dificuldade disso. Então, o curso deste mundo, o curso do mundo dos Efésios levou eles para uma apostasia. Só uma perguntinha. Curso do mundo quer dizer o seguinte... A tendência que o mundo nos leva, por exemplo, hoje, é normal achar que aquilo que era pecado não é mais pecado. Justamente isso. É isso? Vamos dizer, opinião pública, os formadores de opinião, a multidão, né? Para onde ela está fluindo. De um tempo para cá, tudo está sendo válido, tudo está sendo relativizado. O importante é o que você quer, o que o coração sente. Esse é o curso do mundo. Não existe regra. Entendi. Então, a gente precisa de uma proteção quanto a isso, porque foi isso que levou os Efésios à apostasia. E o outro é o agente ativo desse curso. Tá. Tem alguém aí atrás disso? Tem um agente ativo, que na carta aos Efésios... Está naquele negócio da potestade celestial? Sim, os lugares celestiais, os principados e as potestades. Na semana passada que você disse que ia começar a tocar bastante? Sim, Paulo vem descortinando. Há uma força... invisível, mas ativa por trás das cortinas espirituais. Eu posso dizer que essa força a gente pode chamar de Satanás e demônios? Sim.
Com certeza. Então nada é por acaso. Não. Né? Não sai nada da cabeça de um louco. Não. Nós somos influenciados constantemente. É desse contexto aí que Deus quer o quê? Nos resgatar. Não só nos resgatar, mas nos manter resgatados, se é que a gente pode dizer assim, né? É porque não adianta tirar do poço, não, né? Não adianta. Senão cai de novo, né? Cai de novo, cai de novo. Agora, me dá uma coisa aqui. Então não existe neutralidade? Não existe neutralidade. Ou é de Deus ou não é de Deus? Nós estamos assim no centro do grande conflito. Eu já contei essa história aqui uma vez, então vou contar de novo porque às vezes os nossos... agora eu não sei como é que fala não, viu, Kevin? As pessoas que nos assistem, que nos acompanham, talvez agora o público já tenha sido mudado, né, um pouco, mas uma história de um soldado que quis ficar neutro numa guerra, porque ele gostava dos dois lados, do exército que se vestia de azul e do exército que vestia de vermelho. E ele colocou uma calça vermelha e uma blusa azul. O exército de vermelho atirou na blusa azul. E o exército de azul atirou nas calças vermelhas. Morreu igual. Não, morreu, foi pior a situação, né? Então, assim, na guerra não tem como estar neutro. Efésios também, ele vai mostrar lá no capítulo 6 que nós estamos numa guerra espiritual, onde ele traz lá para nós o quê? A armadura de Deus, lembra? Lembro, revestíveis da armadura de Deus. Sim. Aí ele mostra todo um aparato de guerra ali. Então na guerra não tem como estar neutro. E olha só o que o grande conflito fala na página 418. Diz assim: o mesmo espírito que produziu a rebelião no céu ainda inspira a rebelião na terra. Olha só, com os seres humanos. Satanás tem prosseguido com a mesma estratégia que adotou em relação aos anjos. Seu espírito controla os filhos da desobediência. Quando Paulo chama atenção para a gente cuidar, olha, cuide com o curso do mundo, cuide com as potestades, com os dominadores do mundo. Sabe o que ele está dizendo? Cuide, que há forças poderosas, ocultas, agindo atrás de tudo. Nada é por acaso. Iludidos por nossos desejos. Só comentando isso e vai trazer interligando um link isso, já interliga. Quando eu ouvi isso aqui, ó, que Satanás tem prosseguido com a mesma estratégia que adotou em relação aos anjos, que eram figuras celestiais, puras, e uma terça parte foi arrastada, isso precisa o quê? Precisa trazer uma grande... Eu fiquei preocupado quando eu estudei essa lição, porque nós estamos expostos a essa situação aí todos os dias. Ao você acordar e abrir a porta e sair para o seu trabalho, você está numa exposição muito grande a todo esse tipo de influência, de batalha espiritual. E assim, nós não podemos sair descuidados, não podemos estar descuidados. Nós somos... A lição ela nos leva a enxergar uma dependência de Cristo constante. Às vezes a gente acha que depende de Cristo para nos livrar de um acidente, para não deixar faltar o alimento em casa, Deus serve, né, para essas coisas. Mas não, existe um outro campo que a gente... Então cai na lição da semana passada, que ele orava para que houvesse sabedoria e discernimento também, né? Sim, e aí a gente entra fazendo o link com a segunda, iludidos por nossos desejos. Enganoso é o coração do homem. Quem poderá conhecê-lo? E o inimigo se aproveita dessa situação para trabalhar dentro dos nossos pontos fracos, dos nossos desejos. Olha, você falando enganoso, tem um vídeo na internet que mandaram para mim, que eu achei muito interessante. Tem uma montanha alta, assim, atrás de uma... Não sei, já deve ter visto. Atrás de uma pedrinha, tipo uma minhoquinha, mas parece uma minhoquinha mesmo, assim, ali mexendo e tal, e um passarinho de olho. Assim, tipo nós, assim, né? Vendo, eu vou pegar para mim, um passarinho de olho. O passarinho dá-lhe um voo rasante. Quando o passarinho chega e vai pegar a minhoca, aí vem uma serpente e pega ele.
aquele que parece minhoca é um rabo de uma serpente. Então ela fica assim para chamar o passarinho com o rabinho dela e com o resto já prontinho para o bote. Os nossos desejos são isso, né? Satanás, ele conhece não a nossa mente, porque ele não tem, mas ele vê as nossas atitudes diárias. Ele vê para onde pende o nosso coração. E a gente acaba sendo presa daquilo que a gente cobiça, né? A lição trouxe algo interessante para nós aqui, ó. Nós não lutamos apenas contra pecados, mas contra o pecado. Nós somos, olha que situação nossa, ó, como o nosso estado natural, certo? Vontade isso? Somos inclinados à rebelião contra Deus e à autodestruição. Eu já reparei isso. O ser humano, ele é autodestrutivo. Tá lá a propaganda do cigarro com a foto do câncer e tudo. Aí o camarada chega lá e compra aquilo lá e está fumando. Bebida. Assim, nós temos essa tendência, as nossas inclinações. Os seres humanos, por natureza, exibem um padrão de comportamento autodestrutivo e pecaminoso, seguindo os ditames de Satanás e os seus próprios desejos pecaminosos inatos, que fazem parte da nossa natureza. Os crentes já foram, por natureza, filhos da ira. O que é filho da ira? Boa pergunta. Quando eu me deparei com essa pergunta que a lição fez, né, filhos da ira, a Bíblia diz que a ira de Deus, né, ela vai vir sobre os praticantes do pecado, aqueles que não se arrependeram. Então, nós herdamos isso, né, nós vamos herdar isso, sermos filhos de uma natureza pecaminosa. Essa natureza, ela é contrária à vontade de Deus. Ou seja, mesmo eu conhecendo Jesus Cristo, mesmo eu tendo aceito Jesus como meu salvador pessoal, eu tenho que cuidar porque essa natureza está dentro de mim. É isso? Saber isso vai fazer toda a diferença. Não vai nos trazer autoconfiança. Quando a gente vê as figuras de Davi e Saul, bem lembrado, e você analisar a história de Davi e Saul, aparentemente, quem pecou mais? Davi. Quem cometeu os piores pecados? Davi. Mas quem que se perdeu no final das contas? Saul. Por quê? Porque o pecado de Saul foi o orgulho próprio e a presunção. Ele não reconheceu a situação dele. Ele sempre tinha uma desculpa para o pecado. Por que você fez esse sacrifício? Porque estava demorando demais, o exército estava indo embora, ele vestiu a roupa de sacerdote, fez o sacrifício, algo que era permitido somente ao sacerdote. Não era para você matar tudo lá na cidade? Não, esse boizinho aqui, isso aqui eu trouxe para fazer um sacrifício, para oferecer, dar oferta para o Senhor. Mas o que Deus tinha pedido? Então, assim, ele sempre tinha uma desculpa para o pecado. Agora, Davi, quando ele fez aquela situação com Batseba, Natã chegou para ele, contou uma história de um rico que tinha um monte de ovelha, mas pegou a ovelha do pobre para oferecer. Aí, qual foi a situação o decreto de Davi? Quem que é esse aí que nós vamos matar ele? Aí ele falou, esse homem é você. Na hora, o que ele falou? Pequei. Reconheceu, né? Na hora. A gente lê o Salmo 51, um reconhecimento daquela situação que ele pegou. Então, essa situação de entendermos, essa questão de nós entendermos a nossa situação de mesmo pessoas que foram resgatadas e tiveram comunhão com Deus, nós estamos constantemente expostos às armadilhas de Satanás e somos inclinados a isso. Só voltando um pouquinho, mas eu já vou fazer uma interligação para a próxima lição. Eu acho que tem pecado que Satanás olha, eu não pensei nisso, não. Porque tem coisa que a gente faz que eu acho que nem ele tinha pensado para fazer, que o coração nosso, certo? É tão mal. Se fosse, a Bíblia fala que nós seríamos desafeiçoados, nós não teríamos mais a afeição humana. Entende? Olha o que é o ser humano.
Que é o ser humano? Tem um salmo que diz: quem é o homem para que tu se preocupe com ele? Ou seja, o ser humano não é nada, nós somos pó. E além de pó, nós temos dentro de nós uma natureza corrompida, má, que pensa o mal constantemente, né? Interessante isso. Agora, olha só o que Cristo fez e por que fez. Aqui no livro Testemunho para a Igreja, volume 5, diz assim: uma simples falha de caráter, um único desejo pecaminoso alimentado, neutralizará fatalmente todo o poder do Evangelho. A predominância de um desejo pecaminoso mostra a falsidade de uma vida. Cada condescendência para com um desejo fortalece a aversão da pessoa em relação a Deus. Que texto, hein? Por isso que me chamou a atenção aqui quando diz: nós não lutamos apenas contra pecados, mas contra o pecado. E quando o autor trouxe esse destaque, ele quis dizer o que para nós? Aquele pecado que ele tem uma força muito grande sobre a sua vida. Lembra quando Jesus falou assim para o jovem rico: uma coisa te falta? Eu trago aquele texto para mim. Eu trago aquele texto para todos nós. Uma coisa sempre vai nos faltar. A gente sempre vai estar lutando contra algo em especial. E aí, quando você lê esse texto aí sobre esse tipo de pecado, ele anula, né, o efeito do evangelho na sua vida. Satanás, ele vai o quê? Ele vai trabalhar justamente ali para que ali ele tenha vitória, né? Agora, o título é Iludidos por Nossos Desejos. Às vezes nós vamos achar que essas coisas não são uma ofensa diante de Deus. Mas é o que está acontecendo. É o que acontece. Por que às vezes nos lares cristãos, por que às vezes na igreja, eu e na minha casa faço coisas que a Bíblia é contra? Ah, não, porque eu gosto, eu acho que não tem tanto problema. Aí que está a presunção. Entende? Mas sabe o que é o mais importante disso tudo? Mortos enganados por Satanás, domingo. Segunda-feira, iludidos por nossos desejos. Eu não vou falar agora a de terça-feira, eu vou ler. Efésios 2, verso 4. Diz assim, mortos, iludidos, e ele vai assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Mas para você que está aí, o professor de português, se eu tiver errado, vocês me perdoam, porque eu de português eu não entendo nada, eu sou bom no inglês. Tá? O americano não me entende, o inglês não me entende, mas eu sou bom no inglês, o português entendeu, né? Mas é usado como uma conjunção adversativa. O que isso quer dizer? Paulo botou todos os pontos negativos, né? Olha, vocês estavam antigamente mortos, você estava com um problema disso, você estava com um problema daquilo, você estava iludido pelo curso da vida, você estava iludido pelo príncipe, mas quer dizer o seguinte: tudo aquilo que ele falou não vale nada, porque a partir do mas tem alguém que mudou tudo. E muda mesmo, Joel? Aí assim, cada um de nós pode dizer de uma forma bem pessoal sobre isso, né? Se nós formos bem honestos, e é importante a gente fazer sempre uma análise de onde nós estamos, de onde nós partimos para estarmos onde estamos, e a proposta de até onde nós podemos estar, né? Que é a proposta do que Deus tem para cada um de nós. Nós vamos ver que assim, Jesus ele cria um patamar a ser alcançado que nós nunca vamos alcançar. Então a gente vai estar sempre preocupado em alcançar esse patamar, e não alcançar esse patamar traz assim um desespero para a gente, mas esse desespero precisa nos levar a uma luta constante. Às vezes nós conseguimos alcançar certos objetivos, e quando nós alcançamos, Jesus vai nos mostrar que não é suficiente. Nós precisamos continuar alcançando outros. E isso me traz o quê? Um desespero para alcançar isso, que às vezes impede com que eu enxergue onde eu já estou. É bom que a gente nem enxergue onde a gente já estou, mas eu vou te dar um exemplo prático disso aqui. Você acertou 100% na criação dos seus filhos? Eu não.
Teve momentos que você se desesperou achando que você estava fazendo tudo errado? Sim, senhorito. Mas quando você para e olha para a situação da criação do mundo, você vai enxerga um contraste. Até que eu acertei alguma coisa. Enxerga um contraste? Enxergo. Então, essa situação que Jesus exige de nós, ela tem um objetivo: nos tirar da zona de conforto. Então, quando em algum momento eu fico desesperado com o patamar que eu não alcanço, mas eu também posso olhar para onde eu estava. E aí eu consigo fazer uma análise mais clara de eu estou vencendo no campo espiritual, eu estou progredindo, aonde eu estava e aonde eu estou. Mas isso não pode trazer conforto para a gente, entendeu? A gente vai ter que almejar sempre mais. Só pode trazer a alegria do que Deus já fez, né? O reconhecimento. Poxa, eu estou aqui, não é o ideal, mas olha onde eu poderia estar também, onde eu estava também. Deus, ele nos convida, a lição, ela mostra para nós que Deus nos convida para três coisas que a lição ela mostra, né? E sempre essas três ações é para estar junto com Cristo, não é? Primeiro, Deus nos convida para uma vida ao lado de Jesus. Depois, ressuscitar com Cristo. Nós já falamos isso na lição passada. Sim. Depois ele nos convida a nos assentarmos com Ele nas regiões celestiais. Como é que faz isso, Joel? Existem algumas... Paulo ele trabalha de forma muito figurativa aqui, para que a gente entenda. Mas você já reparou assim que existem ambientes que são pesados? Já. Você já chegou em um ambiente pesado? Já, que dá vontade de sair correndo. Que você não suporta? Sim. Do mesmo modo, existem ambientes que são celestiais, onde há uma esfera diferente. Gostosa de ficar. Você sente a presença de Deus, as conversas são diferentes. Então, essa proposta que Paulo está trazendo para os Efésios aqui, e esse esclarecimento é justamente isso. Estávamos numa vida. Hoje, se eu chegar e me assentar, como o Salmo diz, né? Não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores e tal. Hoje, eu participei, em algum momento da minha vida, de um contexto totalmente diferente do que é hoje. E se eu tentar hoje participar de algo parecido, encaixa mais, né? O ambiente é pesado. As conversas, os costumes, as bebidas, sabe? Os objetivos. É uma esfera que eu não consigo mais estar envolvido nela. Ao mesmo tempo, nós somos levados, depois dessa ressurreição espiritual, ao conhecermos o plano da salvação, ao irmos sendo transformados por Cristo, deixando o nosso modo de vida, morrendo para o pecado, ressuscitando diariamente para uma nova vida, nós vamos viver uma esfera diferente. É justamente o que Paulo está dizendo aqui, que juntamente com Cristo nós somos levados a regiões celestiais, espiritualmente falando. Um dia nós vamos alcançar essas regiões celestiais fisicamente. Mas primeiro nós precisamos alcançar de que forma? Espiritualmente. Para nós estarmos adaptados, familiarizados, para que esse ambiente ele seja desejado por nós. Então é semelhante àquela história de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus a tal ponto de que a terra já não era mais para ele e Deus já não conseguia ficar no céu mais sem ele. Falou, sobe aqui. Verdade. Então essa região celestial eu alcanço aqui, né? Na semana passada a gente falou sobre isso. 2 ressurreições. Nem todos vão passar pelas 2, porque alguns não vão morrer, vão ver Cristo em vida. Mas uma ressurreição, todos os salvos passarão, que é a ressurreição espiritual. Essa primeira transformação, sair lá de um... Aí a lição começou com o resgate, né? Sim, sim. Resgatados desse ambiente pesado que nós vivíamos, nós ressuscitamos, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Então, olha só, olha aqui. Cristo entregou a si mesmo pela redenção do ser humano, a fim de que todos os que nele crescem tivessem vida eterna. Os que reconhecem esse grande sacrifício recebem do Salvador o mais precioso de todos os dons.
um coração puro. É diferente, não é? É diferente. Para você que está aí, ó, está no livro Nos Lugares Celestiais, Meditação Matinal, de 1968, tá? Chique, né? Olha, todos nós. Se você às vezes sofre com um problema de promiscuidade, roubo, sabe, alguma tendência pecaminosa, creia no Senhor Jesus. É esse Cristo que Paulo está apresentando para mim. Não importa onde nós já estivemos envolvidos, onde nós estivemos mortos, qual foi o pecado que dominou, o que domina a minha vida. O importante é quando eu entrego a vida para Jesus, abro meu coração para Ele, Ele entra, Ele resgata, Ele purifica. E Deus, Ele é diferente do ser humano. Ele não vai ficar julgando a tua cara o que você fez no passado, não. Ele vai te dar uma nova história, Ele vai te escrever novos caminhos e acima de tudo, Ele vai te dar vida eterna, companhia eterna dele, tá? É isso que o texto está dizendo. Jesus quer estar contigo sempre. Só aqui, ó, voltando à parte segunda, no finzinho, diz assim, ó, que após, né, essa transformação, o velho homem não deve dominar o crente, que através do poder de Cristo pode deixar de lado a velha natureza humana. Ou seja, ainda existem as duas naturezas. Fica brigando, né? Mas uma não deve dominar sobre a outra. É aquela história, né? O pastor Bulhão, você pegou ele mais depois, porque eu sou mais velho que você. Então ele foi um pastor que pregava sempre essa questão do velho homem e o novo homem. Então, os dois estão ali dentro. Agora, para quem eu dou comida? Se eu dou comida para o velho homem, o que vai acontecer com o novo homem? Enfraquecer. Vai morrer de fome. E perder a batalha. Isso. Agora, se eu der a comida para o novo? É válido também, a mesma situação. Bem lembrado, ainda bem que você trouxe esse assunto. Agora, tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: como é que eu sou ressuscitado? Porque qual é o preço que eu pago pela salvação? Como é que é isso? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Para ter esse coração puro? Para ter essa vida eterna que Cristo Jesus dá para mim? Nada do que a gente faça pode nos garantir salvação. Ué, como é que é essa salvação? De graça? É outra coisa que a gente tem dificuldade de assimilar. Paulo ele vai destacar muito essa situação aí no capítulo 2. No capítulo 2, o assunto principal é essa questão do resgate, né? Então ele vem falando de uma situação, e aí eu fico imaginando os efésios, né, recebendo essas mensagens, eles se conscientizando da posição deles, de onde eles estavam, da importância deles para Deus, dessa transformação proporcionada por Jesus, e poderia correr o risco agora deles estarem buscando um estilo de vida como garantia de quê? Da salvação deles. Salvação. E Paulo, ele, né, já sendo muito preocupado em não ser mal compreendido, ele vem colocando no capítulo 2, é o ponto principal do capítulo 2, a graça como agente salvador. Ô, Joel, vamos falar a verdade nós dois. Para as nossas mulheres casar com nós, é graça, não é? Só pela graça, né? Porque dinheiro nós não temos. Beleza, você ainda é bonitão. Saradão, exercício. Elas viram coisa em nós que ninguém viu. Então, às vezes, sabe, eu gosto de fazer esse tipo de comparação quando eu penso na graça. Eu fico imaginando o que Deus viu em mim. Eu não tenho nada. Não sou nada. A gente precisa pegar os exemplos simples da vida para entender, às vezes, verdades maiores. Uma vez você falou algo interessante sobre graça. Quando você começou a pedalar aí com o pessoal, né? Aí eu não lembro onde que vocês foram e aconteceu lá, eu não sei se você se cansou demais, o que aconteceu, que você não conseguiu voltar. Aí alguém apareceu no meio do caminho e fez questão de pegar você, te levar até em casa. Como é que foi? Conta essa história aí. Não, foi o seguinte, foi a vez que nós fomos no morro, né? Nós fomos... Isso aconteceu por 2 vezes. A culpa é do Rodrigo e do Serginho. O Serginho do Novo Tempo. Nós fomos subir o morro do Pico, né? Aqui da Três Pontas. Serra de Três Pontas. Então a gente foi, ninguém visou nós, né? Nós fomos com um dedo de água
E fomos, quando deu Ninguém avisou nós, não. O Serginho não te avisou, então. Não, né? não avisou, não. Conheço bem a figura. Nós quando chegou, a água acabou na ida, e daí? Nós chegamos e descemos e acabou a água. Não tinha mais força. Comemos mamão verde para dar energia, porque nós não tínhamos o que fazer, certo? Quando, assim, chegou no Morro do Ventilador, sabe? É um morro imenso. Eu cheguei, simplesmente travou. Não tinha o que fazer. Travou. No que travou assim, por misericórdia, naquele instante tinha recém parado um rapaz de moto que estava olhando lá para um pé de eucalipto, de bobeira. E eu tinha que pregar ainda à noite na igreja. Eu lembro que você falou isso no sermão. Eu olhei pro cara assim e falei, meu amigo, por favor, você faz um favor para mim? Eu falei, eu não aguento mais nada, que não pega meu celular. Eu preciso chegar pelo menos na Copasa para eu ligar para minha mulher. Eu falei, não, mas o que você precisa? Não, você me leva de moto. Meu, assim, pensa. Não, te levo sim. Saiu do conforto dele, pegou todo sujo, cara, todo sujo de barro. Nossa, e ele todo limpinho. Me pegou, botou na garupa da moto dele. Ele queria trazer em casa, daí no meio do caminho eu liguei para a Mike, ela falou, não, já estou indo te buscar. Esse não é a Mike. Ali a gente entende o que é graça. É justamente isso que eu quero dizer. A gente precisa pegar os exemplos simples da vida, porque você não tinha condições, você era dependente, e a pessoa que fez aquilo lhe fez. Uma outra vez, já que você está falando de graça, também de bicicleta, o Rodrigo junto, minha energia acabou no morro, e nós tínhamos que subir aquele morro, senão não ia chegar. Eu lembro assim, nossa, eu sou tão agradecido dele, ele pegou a bicicleta dele, a minha, colocou no ombro, subiu com 2 bicicletas o morro, me entregou lá em cima do morro. Olha, foi mais de 200 metros de morro. Lá em cima ele me entregou na descida. Então são exemplos assim para a gente entender o que Deus faz. Bom você trazer isso. Você está vendo o que Deus fez por você para salvar cada um de nós de Satanás? E vou falar para você o seguinte, diferente desses aqui, o Joel, ele gosta de me matar, tá? Uma vez ele me levou no morro, quase me matou. Lembra disso, né? Naquele morro que nós fomos lá. Não conta os podres. O Joel é fera em bicicleta, pessoal. Não anda com ele não, tá? Não sei, ele tá meio aposentado, mas ele quando volta 1000. Mas o que essa lição quer mostrar para nós, né, Joel? O quanto Deus fez por nós. O quanto a misericórdia de Deus. Graça. E de graça. Então eu posso encerrar a lição dizendo o seguinte: somos salvos por Deus, unicamente por Deus e nada de nós. É isso? Tem algo interessante aqui, porque Paulo ele não gostava de ser mal compreendido. Então, ele não queria ser mal compreendido, achando que os efésios deveriam adotar um estilo de vida que garantiria salvação. Ele não quer isso. Então ele vem dizendo assim em Efésios aí, principalmente do 8 ao 10, né? Diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ponto. Então, aquela sensação que os efésios estavam tendo de adotar um estilo de vida para garantir salvação, quando chega aqui, ela desaparece. Some tudo. Aí ele, peraí, eu não posso ser mal compreendido. Aí ele acrescenta mais um versículo aqui, que diz assim, ó, pois somos feituras dele. Dele quem? De Cristo, né? Feituras dele, criados em Cristo Jesus, falando de Deus, né? Da imagem e semelhança de Deus, criados em Cristo Jesus, para o quê? Verso 10, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A salvação é gratuita, mas não é por esse motivo que nós vamos viver uma vida o quê? Dissoluta. Existe um caminho para ter traçado depois de sermos salvos. Sim. Né? E Deus que fez o caminho. Deus já fez as obras. É nós aceitarmos e caminharmos por ele, né? Agora, essas obras, de acordo com o versículo 10 aí, elas vão refletir o caráter de Cristo através de quem? Através de nós. Olha só que texto bacana. A graça é um atributo de Deus exercido para as indignas criaturas humanas. Não a buscamos, porém ela foi enviada a procurar-nos.
Deus se regozija em conceder-nos sua graça, não porque sejamos dignos, mas porque somos tão completamente indignos. Nosso único direito à sua misericórdia é nossa grande necessidade. Gel, depois de um texto desse, dá para nós fechar a lição e dizer para você o seguinte: o que nós esperamos mais desse Deus maravilhoso? Tudo que tinha para ser feito por minha e por sua salvação, esse grandioso Deus já fez. E por isso eu vou voltar para o nosso verso, que diz assim: mas, não esquece, conjunção adversativa. Não importa o que você já fez na sua vida, não importa os caminhos que você tem tomado, não importa quantas vezes você caiu no mesmo pecado, não importa quantas vezes Satanás te aprisionou, não importa quantas vezes você foi acusado, não importa, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E não esqueça, pela graça vocês são salvos. Creia nisso. Creia nisso que você vai ver o milagre da salvação acontecer. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse presente chamado salvação. Muito obrigado pelas muitas misericórdias. A tua palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ó Deus, por favor, que possamos crer. Obrigado pela tua graça. A única coisa, ó Deus, que nós temos para merecer a tua graça é a necessidade de recebê-la. Então, encha-nos da tua graça. Abençoe o Joel, a família dele, o Kevin, a família do Kevin, eu, a minha família, o Elton, a família dele, os nossos amigos que estão assistindo, os outros que assistirão em outros momentos. Abençoe a cada um de nós. Nos ilumine com a tua salvação, que possamos crer nela, que possamos entender que não importa o que fizemos no passado, o importante é a novidade de vida que Cristo vai escrever. A folha em branco que Ele vai nos dar, a história nova que Ele vai fazer conosco. Por favor, Deus, encha-nos do Seu Santo Espírito. Nós suplicamos e rogamos em nome Teu, ó Jesus. Amém. Amém. Não esqueça, hein? Mesmo canal, mesmo horário, semana que vem. E lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe.